amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom que nós estamos novamente no seu televisor. Esse programa é um programa de 30 minutos da Igreja Missionária Evangélica Maranata. E o nosso programa tem uma finalidade, é dizer para você que se você quiser, Jesus Cristo transforma a sua vida, tira você do vício, da feitiçaria, da mentira, da heresia, do desespero, da depressão e faz de você uma nova pessoa. Veja bem, é preciso que você tenha um encontro com Jesus. E é isso que o programa Louvor e Mensagem está querendo falar para você. É importante uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho a alegria de receber a Osair de Oliveira, muito querida, esposa do pastor Rômulo. Eles estão ali em Caxias, ela trabalhando com seu esposo ali na Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias. Ela é uma professora de língua portuguesa, mas atualmente se dedicando totalmente ao ministério da Palavra de Deus. E nós hoje vamos conversar um pouco sobre mulheres na igreja, que a igreja tem sido um espaço especial para a mulher. E nós vamos conversar sobre isso para que você, mulher, ou você mesmo homem, que tem aí ao seu redor, sua mãe, suas irmãs, compreenda um pouco mais esse papel lindo que a mulher tem na igreja do Senhor Jesus. Tudo bem, Osair? Tudo bem, Claudete. Então, há pouco tempo, a igreja de Caxias, de Duque de Caxias, organizou um retiro espiritual cujo nome era Mulheres Curadas para Amar. Que coisa linda esse título. O título já abençoa a gente, mesmo quem não foi, já foi abençoado, né? Mulheres curadas, a gente entende, por Jesus. Isso. Com um objetivo na vida, amar. É verdade. Não é? É verdade. E, Osair, qual o espaço que a mulher tem na igreja hoje em dia? Porque a gente sabe que acaba que a igreja, né, todo mundo sabe disso, das diversas igrejas, existe um número maior de mulheres na igreja do que homens, não é? Por que isso? Olha, eu acredito que a mulher, ela quando ela é ativa, ela gosta muito de trabalhar, ela gosta de se envolver, ela é do tipo que não gosta muito de ficar parada. E quando ela, principalmente, tem Jesus no coração, ela quer alcançar outras mulheres também. E todos que vão visitar, que aceitam a Jesus como Salvador, vê aquela mulher empenhada a ajudar o próximo, né? Dentro dos departamentos da igreja. Então, eu acho que isso atrai muito. Motiva as mulheres, né? Motiva muito, muito. A mulher, mesmo. Ela tem, assim, o lado espiritual muito grande, né, na vida dela. Sensível, a gente vê que as mulheres, dizem, né, uma pesquisa aí, que 70% dos homens que estão na igreja estão pela influência de alguma mulher. Ou sua mãe, ou sua esposa, ou sua filha. Então, a mulher tem esse lado, assim, voltado para Jesus muito grande. Não é à toa que eram as mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus, né? A Bíblia fala disso, né? É verdade. Inclusive, as mulheres são mais intercessoras, elas têm grupos de mães que oram, tem grupos de intercessão no horário do culto, sempre querendo o bem-estar, não somente físico, mas espiritual das pessoas que estão ali. São intercessoras pelas suas famílias, às vezes é um esposo não crente que não professa está procedendo muito bem, está dando problema na família. Aí, e elas também, elas conversam entre si sobre problemas comuns, porque às vezes uma tem o esposo, a outra tem o filho que ainda não é cristão e também está passando uma terapia, conflitos. Uma terapia de grupo. É verdade. E à medida
que elas vão alcançando as bênçãos que o Senhor vai dando, elas vão dando os seus testemunhos e vão edificando a fé das outras e trazendo esse crescimento espiritual. Uma fala assim: puxa, a minha irmã conseguiu, através da oração, que o seu esposo se convertesse, tivesse uma mudança de vida. Então, a minha fé foi edificada em relação ao meu filho, talvez até mesmo em relação ao meu próprio esposo, que também, de repente, está com conflito, entendeu? Então, é uma parceria de oração. Espiritual, de oração, de intercessão, de busca, e elas vão sendo abençoadas dentro de uma instituição chamada igreja. É verdade. Que coisa linda. Uma bênção. É uma bênção. Muitas pessoas, o nosso público é um público assim, muito várias pessoas, Diversificado, muito certo. diversificado, né? De várias denominações, Isso. de várias religiões, inclusive. Alguns não sabem que a igreja evangélica é assim esse espaço que tem um lado social muito grande. Democrático, Tanto que eu, às vezes, costumo falar aqui no programa que se o governo soubesse, né, do tamanho desse trabalho social que a igreja evangélica faz, ele ficaria mais feliz conosco até, né? Com Não teria nem certeza. esse papinho aí de imposto, cobrar imposto, nem nada. Pelo contrário, nós ajudamos a sociedade, né? Com esse entrosamento que as pessoas têm na igreja, porque não acontece só o culto em si, só a reunião em si. Acontece todo esse braço social da igreja, a igreja como uma comunidade terapêutica também. Há um desdobramento positivo, né, em relação à sociedade. Não somente dentro da família, vai passando, entendeu? Vai alcançando vários setores da sociedade. E, inclusive, as mulheres trabalham dentro desses departamentos que alcançam essas instituições e pessoas que precisam da ajuda, às vezes do governo, que através de um gesto de alguém que tem Jesus, de alguém que foi transformado, essa pessoa também se converte a Deus e é transformada, sai do alcoolismo, sai da droga, às vezes até da solidão. Uma pessoa que é solitária, ela tem uma tendência a ter depressão. E a depressão tem sido a causa de muitas coisas ruins dentro da nossa sociedade. E quando essa pessoa é alcançada, ela é curada. E quando ela é curada, ela passa a amar. Como Deus fez na vida dela, ela quer alcançar o outro que também está passando pela mesma situação. É verdade. E assim Deus vai operando através dessas mulheres tão especiais. Não são apenas aquelas mulheres que foram criadas no lar evangélico. Eu fui criada no lar evangélico, mas eu precisei também ter um encontro com esse Jesus, ter essa transformação. Porque é assim, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Precisa ter esse encontro pessoal com Jesus. E quando essas mulheres têm esse encontro pessoal, elas querem mostrar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, ele não é vestimenta, mas é a paz, é o gozo da alma, é paz no espírito. Então, esse tema, inclusive, que nós trabalhamos nesse retiro, Curadas para Amar, foi para buscar mais a Deus, porque quando Jesus entra na nossa vida, né, Claudete? Você quer abençoar os outros. Quer abençoar os outros. Por quê? Vem a paz, vem a alegria e vem o gozo no Espírito Santo. É muito importante para a nossa vida. A igreja é esse espaço acolhedor, em que mulheres de diferentes até situações sociais, a igreja é um espaço democrático, temos mulheres com uma escolaridade mais alta, universitárias, graduadas, etc. Nós temos pessoas também mais simples, não é? Mas ali na igreja há uma democracia em que todo o coração ali está voltado para abençoar uma outra em nome de Jesus. E além do que, é um espaço também para aquela mulher que se sente sem uma perspectiva,
com uma autoestima já deficiente, ela encontra na igreja uma aceitação especial, não é? Sim. Inclusive, Osaí, nós sabemos que hoje em dia a mãe solteira já não é vista como era antigamente, Sim, não é? Já há uma tolerância maior da sociedade. Isso. Mas a igreja, há muitos anos já, tem sido um espaço de acolhimento para mulheres solitárias, para mãe solteira, para divorciada, para mulher que não casou ou que tem algum problema assim de se sentir menos entrosada na sociedade, né? A igreja tem sido esse espaço de amor. É verdade. Inclusive, uma ajuda a outra, né, Claudete? Na realidade, eu estava falando sobre aquela que foi criada no lar evangélico, aquela que não foi. Então, aquela que está chegando agora, a que tem mais tempo, né, de vida cristã, ajuda. E em relação a essas mulheres que são mães solteiras, são divorciadas, viúvas, elas têm um entrosamento tão bom quando está na casa do Senhor e que as pessoas esquecem que elas são estigmatizadas por causa desse título, mãe solteira, ou viúva, ou divorciada, ou separada, seja qual for, elas são abraçadas. É verdade. Porque o que importa quando nós estamos em comunhão umas com as outras é o amor que Cristo derrama nos nossos corações. E isso faz toda a diferença. Nós não estamos num grupo de autoajuda. Acontece que a ajuda acaba vem... virando uma ajuda lá do alto. A ajuda do céu, que é a integral, não fica faltando nada em nenhum setor das nossas vidas. Eu acho muito interessante na nossa igreja, e eu sei que em outras igrejas também, quando acontece de uma mulher estar enferma e não consegue, às vezes, atender a sua própria casa, essas outras vão ajudar nos serviços, inclusive, da casa. Lavar uma roupa, fazer uma comida, tomar conta de uma criança. Então, existe esse amor, que só Jesus faz isso, né? Sem interesse nenhum, é o amor de Cristo. É verdade. Porque a gente sabe, Osair, que Jesus trouxe a mulher para um patamar especial, não é? O Evangelho faz com que a mulher reconheça o seu papel no reino de Deus, como é importante o trabalho da mulher na divulgação do reino, dos valores. E só isso aí já muda o nosso coração. Por isso que a gente tem feito um trabalho junto às mulheres, para elas têm um potencial que às vezes nem elas mesmas sabem que têm. E Deus tem dado estratégia dentro da nossa igreja para a liderança feminina trabalhar essas mulheres que têm chegado até nós. E eu louvo ao Senhor porque o resultado tem sido maravilhoso. Mulheres sendo transformadas e muito abençoadas e curadas, né? Por esse grande amor que é o Deus é amor, não é? Que emana do Senhor e vem sobre as nossas vidas e nós somos curadas, né, integralmente por Deus. É maravilhoso. Terapia do céu. É verdade, muito bom. Por isso, Osair, eu queria até desafiar nosso público, telespectador, mulheres, que você procure uma igreja próxima da sua casa. Procure uma de nossas igrejas, mas se você não tiver nenhuma igreja missionária evangélica Maranata próxima da sua casa, procure uma outra igreja evangélica, porque a maior parte das igrejas tem esse trabalho voltado para a mulher com muito carinho, com muito cuidado, em vez de ficar em casa deprimida, tristinha aí, no seu problema sozinha, venha compartilhar conosco, venha ter um grupo que vai estar orando junto com você. Inclusive, nós já temos um grupo aqui, se você telefonar para esse número que está aparecendo aí na tela, temos um grupo aqui de voluntárias já para orarem por você, para tratar você com muito carinho. Eu quero te agradecer, Osair, a tua presença, e se você aí da área de Duque de Caxias, faça uma visita à nossa igreja lá. Rua Humberto de Campos, número 107. Você será muito bem-vindo, em nome de Jesus, viu? Amém. Mas continue ligado, o programa não terminou, você ainda vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus. Homens e mulheres precisam dessa mensagem linda, que é a mensagem do Evangelho. Fique ligado.
vamos falar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Presta atenção neste versículo que está escrito aqui no livro da carta de Paulo aos que moravam em Éfeso. Olha só o que ele diz no capítulo 5, no versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu vou repetir essa palavra que pode parecer assim um pouco estranha para alguém que não está muito familiarizado com a Bíblia, com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E ele vai continuando, dizendo que a gente precisa deixar de ser insensato, de procurar compreender qual é a vontade do Senhor, que nós não devemos nos embriagar com vinho, com bebida alcoólica, onde há dissolução, mas precisamos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós com salmos e louvando de coração ao Senhor e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu filho, vamos pensar alguma coisa? Existe muita gente hoje em dia que acorda de manhã, toma café, faz a sua higiene pessoal, vai para o trabalho, mas a Bíblia diz que ele está morto. Gente morta. Gente que, apesar de ir para casa, voltar para o trabalho, fazer compras, fazer o aniversário de alguém da família, cantar parabéns, comprar uma roupa, estão mortos. Mortos porque ainda não foram iluminados, ainda não descobriram a verdade, o motivo pelo qual eles estão aqui. O que é que nós viemos fazer aqui? Quem somos nós? O que somos nós? Para onde iremos nós? Qual a nossa finalidade? Há muitas pessoas que não pensam nisso porque estão mortas, estão dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Então, pessoas dormindo, insensíveis ao seu destino. Nós estamos, todos nós aqui, numa passagem. E vamos, daqui a pouquinho, nós vamos terminar o nosso momento aqui na Terra. Uns vivem mais, outros vivem menos. Eu, como médico de um hospital no Rio de Janeiro, quando passo lá no necrotério, eu vejo caixões pequenininhos, meninos de 8, 7 anos que já faleceram. E, por outro lado, eu vejo gente de 90, 95 anos ainda viva e ainda com certa saúde. Então, a nossa vida terrena, ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Alguns estão dormindo, vivem desatentos a uma realidade que só Jesus faz com que você saia desse sono. Jesus Cristo é o único que pode nos despertar deste sono. A Bíblia diz lá: Cristo te iluminará. A luz chega, a verdade de Jesus brota no nosso coração. A gente passa, queridos, a ser uma nova pessoa. A mensagem do Evangelho nos torna pessoas diferentes, pessoas novas, pessoas transformadas, pessoas perdoadas. Veja bem, não é que eu seja uma pessoa que não peco mais, agora virei santo. Não. Nós continuamos a ter os nossos problemas, mas Jesus Cristo passa a controlar a gente. E quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, existe alguma coisa no nosso coração que nos incomoda, porque agora nós já não estamos mortos, nós já não estamos dormindo, nós já fomos despertados para uma nova vida. A gente passa a ver a necessidade dos outros, ver como nós precisamos de perdão, de transformação, de mudança, de uma transformação nas nossas vidas. A mensagem do Evangelho faz com que nós sejamos transformados. Há um hino que cantamos nas nossas igrejas, já um hino mais antigo, mas muito bonito, que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver,
Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que transforma meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. É isso que Jesus faz no nosso coração, na nossa vida. Ele muda o nosso jeito de pensar, muda aquilo que tem valor, a gente despreza o que não tem valor, a gente até começa a ter novas amizades, a gente começa a se afastar de amizades que possam nos levar para ambientes que não são ambientes de Deus, que pelo contrário, são ambientes de incredulidade, de malícia, de sensualidade, de vício, de coisas erradas. Jesus Cristo muda o nosso viver. Esse é o motivo pelo qual a Igreja Missionária Evangélica Maranata, da qual eu faço parte, nós nos cotizamos e já há 10 anos nós pagamos meia hora aqui na Band para falar que você pode ser transformado, que você pode ter uma nova vida. E os irmãos se cotizam e todo mês a gente paga o programa. Você já notou que a gente não pede dinheiro aqui, mas alguém paga, alguém manda. São os irmãos da igreja que entendem que você que anda aí morto, dormindo, desatento, vivendo uma vida de vício, de coisa que não agrada a Deus, um negócio assim deprimente, vivendo uma vida cheia de medos, de angústias, de doenças emocionais, precisando de remédio para ficar mais calmo, tomando calmante a toda hora. Gente, eu sou médico. Eu sei que existem doenças que são necessárias, uma medicação que deixa a pessoa mais, uns certos tranquilizantes, etc. Isso é importante, mas quando Jesus Cristo entra no coração da gente, Ele nos liberta dos nossos medos, das nossas fobias, das coisas que fazem a gente andar totalmente desatentos, dormindo, sem entender por que estamos aqui. Quando Jesus chega, parece que a luz brilha, parece que a gente passa a entender, parece que a gente passa a louvar, a gostar de estar na presença do Senhor, de louvar o seu nome, de estar junto com outros irmãos que querem ver outras pessoas abençoadas. Uma das maiores qualidades da gente frequentar uma igreja é que a gente passa a ver as transformações que Jesus opera nos nossos irmãos. E eles contam, eles dão o seu testemunho, eles falam do que aconteceu nas suas vidas, e isso influencia a nossa fé, isso desperta o nosso desejo de continuar adorando a Deus e de pedir as bênçãos para os nossos parentes, para os nossos familiares. Nós queremos ver toda a nossa família envolvida nessa manifestação do poder de Deus que existe na vida daqueles que procuram viver na presença do Senhor. E é por isso que a gente vem aqui, que a gente fica falando para você precisa ser despertado, precisa sair desse marasmo, precisa passar a crer na verdade de Jesus Cristo, que é a verdade que liberta. Jesus Cristo veio, meu filho, para tirar você dessa situação ruim que você anda vivendo. Pense bem, faça uma análise. Como está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Como é que anda o seu coração? Qual tem sido os alvos da sua vida? Em que você está colocando os seus sonhos, os seus desejos? Qual é a perspectiva do amanhã para você? Pense bem, se você tem algum tipo de dúvida, algum tipo de incerteza, mais do que nunca, você está precisando de que o Senhor Jesus possa iluminar a sua vida de tal maneira que você vai ser despertado por uma nova vida, por um novo propósito, por um coração transformado. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Esse telefone, por trás deste telefone, existe um grupo de homens e mulheres voluntários que vêm todo sábado essa hora, que vêm aqui para a nossa central de telefones, na nossa igreja, na sede aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eles ouvem você, eles oram por você, eles anotam o seu nome.
Eles querem colocar o seu nome nas nossas intercessões. A igreja intercede por você, pela sua família, Não precisa mandar dinheiro. Nós não estamos interessados no seu dinheiro. Nós estamos querendo ver você abençoado por Deus, você cheio do Espírito Santo, você participando de uma comunidade que adora ao Senhor Jesus Cristo. E não pensa que isso é só na Maranata, não. Existem diversas igrejas evangélicas em que você pode participar, que são igrejas boas, igrejas abençoadas, igrejas bíblicas. Olha, igreja metodista, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja Vida Nova, igreja Nova Vida, e são tantas igrejas que tem por aí, que a gente até fica em falta com aquelas que nós não falamos, mas gente boa, gente bíblica, pastores interessados em ver você, meu filho, ser despertado dos mortos e se levantar para uma vida nova com Jesus. Que tal? Eu quero orar por você, porque eu sei que a oração muda as coisas, a oração transforma, a oração quebra cadeias, a oração abre portas, a oração faz aquilo que nós não podemos fazer, porque nós oramos não é para um Deus de gesso, não é para uma imagem, nós oramos para um Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, um Jesus Cristo poderoso, que está agora ouvindo o que você está orando, para que Ele possa abençoar você com a sua mão de misericórdia. Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado porque esse homem sintonizou essa emissora, essa mulher, e eu creio que Tu podes, meu Deus, fazer desse homem, dessa mulher, uma nova criatura. Tu podes despertá-lo deste sono espiritual, para que ele possa entender as verdades bíblicas, entender o destino pelo qual Tu o fizeste, para que ele possa ser usado por Deus na sua família, no seu trabalho, na nossa cidade. Ó Senhor, como nós estamos precisando de homens abençoados, cheios do Espírito Santo no nosso país. Levanta, meu Deus, um Brasil diferente, um Brasil de homens que amem a Jesus, que amem a honestidade, que amem, que sejam íntegros, que desprezem as coisas erradas, as coisas pecaminosas. Ajuda, meu Deus, o Brasil a sair dessa situação de crise. Faz do Brasil um país abençoado, onde homens e mulheres louvam e adoram o Teu nome. Eu oro por eles, eu oro por esse homem, crendo que Tu estás ouvindo a minha oração, em nome de Jesus. Deus o abençoe, meu amigo. Venha participar conosco amanhã em uma das nossas reuniões. Se você ainda não sabe onde, olha o telefone de novo aparecendo aí. Esse telefone vai ajudar você nas suas dúvidas, nos seus questionamentos. Deus o abençoe, até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até lá, se Deus quiser. Uma migalha de Deus pode mudar tua vida.